Construções em Análise, texto de 1937, um texto sabidamente clássico, especialmente quando consideramos que ele pode ser pareado com os textos, os artigos sobre a técnica. Afinal, ele fala fundamentalmente da questão da escuta, da interpretação, das intervenções de um analista, da associação livre. Então, é curioso notar como Freud tinha um certo estilo bastante peculiar de demonstrar o que acontecia na clínica dele e como ele conseguia transmitir isso, claro, para os jovens analistas ou para os analistas da época, de uma maneira bem pessoal, bem particular e, por que não dizer, bem ousada para a sua época. Então, olha que interessante, construções e análise. Hoje nós dissemos, né, em tempos de feminismo, precisamos desconstruir tal coisa, né? Esse problema precisa passar por uma desconstrução. Eu acho tão interessante, porque Freud falava da construção e análise, ou seja, aquilo que o paciente e o analista, de certa maneira, cada qual ao seu modo, em alguns momentos, inclusive conjuntamente, eles constroem numa análise. Então Freud dizia de um certo tempo para você dizer a coisa, de um certo empurrar que você precisa fazer para o paciente se dar conta de certos aspectos da própria vida, algo que pode parecer óbvio quando a gente lê, mas que na verdade é um exercício fundamental de escuta, uma escuta ativa por parte do analista, no sentido de estar de fato presente e com isso causar efeitos analíticos a partir da fala do paciente e, claro, a partir da relação transferencial, a partir daquilo que o paciente também pode desdobrar em termos de, não só de associação livre, mas principalmente de elaboração. Então Freud valoriza muito nesse texto a posição do analista frente ao que ele chama construções em análise, claro, feitas pelo paciente. Mas afinal, qual o papel do analista e como que o psicanalista consegue, enfim, intervir, causar efeitos analíticos e, por que não dizer, empurrar o paciente para frente. É esse o termo que eu estou valorizando mesmo, empurrar o paciente para frente. Porque a neurose é disso que se trata, né? Ela tenta ficar no mesmo lugar. Ao analista cabe esse papel espinhoso de empurrar, fazer a vida da pessoa caminhar. O neurótico em análise ele precisa caminhar para a vida dele se transformar. Esse texto ajuda a gente a pensar esse tipo de necessidade de uma análise, que afinal, do meu ponto de vista, inclusive incomoda os analistas quando a coisa não caminha.